soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Obrigado, Pai, pela sua bondade, a sua fidelidade, Senhor, que nos cerca todos os dias da nossa vida, Pai. Reconhecemos mesmo o seu senhorio sobre nós, Pai. Obrigado, Pai, com essa expectativa, Pai, que você um dia voltará, Pai. Oh, Senhor, muito obrigado, Pai. Nosso coração arde, Pai, com aquilo que você tem derramado sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela sua palavra, Pai, que está no nosso coração e na nossa boca, Pai. A sua palavra que é imutável, a sua palavra que é infalível, a sua palavra que é a verdade. Nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite, uma noite de unção, Pai, uma noite de transformação, uma noite de crescimento, Pai. Nós não queremos, Pai, sair daqui da mesma forma que nós entramos, Pai. Nós não queremos viver o nosso dia cotidiano como uma vida normal, Pai, mas nós queremos viver para você, Senhor. Queremos estar, Pai, fincados na sua palavra, firmados na sua verdade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Pai, por uma unção sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos, Senhor. Uma noite mesmo de transformação, uma noite que vai marcar. Você crê, meu irmão? Qual a expectativa do seu coração? Coloque expectativa naquilo que Deus pode fazer por você, meu irmão, através de você. Excelência, mas também com fidelidade. Aquilo que Deus tem nos proporcionado, aquilo que Deus tem nos comissionado e nos confiado. Entregando tudo, porque não é sobre nós, meu irmão, é sobre Ele. Você está disposto, meu irmão, a entregar tudo se for preciso, porque é sobre Ele. Nós vivemos para Ele. Amém. Aleluia. Muito obrigado, gente. No final a gente vai precisar de vocês. Pode sentar. Aleluia. Que prazer e que privilégio, gente, para mim poder estar aqui com vocês nesse estado, nessa cidade maravilhosa, né? A gente estava agora na conferência. Queria agradecer o pastor Fábio, a sua esposa também, o Ariel também. Muito obrigado. A gente estava na conferência de ministros, né, agora do Sul. Estávamos na conferência do Sudeste no fim de semana passado, esse fim de semana agora no Sul. E a gente tem visto mesmo, meu irmão, que a palavra da fé ela tem se expandido. E você faz parte disso. Verbo Flores faz parte disso. Diga assim: eu faço parte de uma grande família. Família Verbo da Vida, você faz parte disso. Amém? E eu queria mesmo agradecer por tudo aquilo que você está fazendo aqui, porque o que você está fazendo aqui, meu irmão, nós de Campina Grande não poderíamos fazer aqui. Mas você é mesmo um braço estendido do ministério, você é mesmo um braço, uma parte fundamental do membro que é o corpo Verbo da Vida. Amém? Então, muito obrigado pelo seu trabalho. Amém? E eu queria mesmo falar com você hoje à noite sobre crescimento espiritual. Amém? Sabe que nós, como vida espiritual, meu irmão, nós não podemos ficar no mesmo nível sempre, né? Deus quer mesmo que eu e você nós tenhamos um crescimento, que nós possamos crescer mesmo cada dia, que nós possamos mesmo crescer com cada circunstância, com cada coisa, que eu e você nós possamos crescer. E eu queria que você abrisse comigo lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
Todos abriram? Diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criação e nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E é interessante porque aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre uma nova vida que se dá início, que se inicia. Sabe que a nossa vida natural, ela teve início algum dia, né? Algum dia você nasceu. E da mesma forma é a nossa vida espiritual. Um dia você nasceu de novo. Não é que você nasceu normalmente, mas você nasceu de novo, o seu espírito foi recriado. Agora você é uma nova criatura. E é interessante porque o apóstolo Paulo fala que as coisas antigas elas já passaram, eis que se fizeram novas todas as coisas. Então a nossa vida espiritual, ela tem um início, tem um ponto de partida. E eu não sei se você se recorda disso. Eu me recordo porque eu aceitei Jesus, por mais que eu tenha nascido em um lar cristão, meus pais pastores, mas eu me lembro quando eu fiz essa decisão, porque é uma decisão pessoal, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas meu filho nasceu na igreja, está tudo certo. Não, ele precisa aceitar Jesus, você precisou aceitar Jesus. Sabe que quando nós aceitamos Jesus, algo dá início a uma vida nova. E essa vida, ela precisa ser crescente. A nossa vida espiritual, ela precisa crescer cada vez mais. Assim como a nossa vida normal, a nossa vida natural. E eu queria que você abrisse comigo. Você gosta de ler a Bíblia? Amém? Você vai ler muito hoje. Hebreus 6, versículo 1. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas, fé em Deus, ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Aqui o escritor de Hebreus, ele está falando sobre uma base que a gente precisa dar na nossa vida espiritual. Ele fala assim, para que possamos levar para o que é perfeito. Sabe que um edifício, ele não se constrói, ele não se levanta se ele não tiver uma boa base. Então, se eu e você, nós quisermos crescer espiritualmente, meu irmão, eu e você, nós também precisamos ter uma boa base. A gente teve agora há pouco, né, a construção na nossa base lá em Campina Grande, do ministério. E a gente fez uma laje que chama laje protendida, né? Que são cabos de aços que são esticados para que não precisasse ter pilares no meio. E é interessante porque a gente montou tudo direitinho. Quando foi na hora de concretar, e aí o engenheiro nos chamou, na verdade o construtor nos chamou. A gente teve que ir em outra cidade para o engenheiro calculista calcular tudo bem direitinho. E aí o construtor chegou e falou assim: rapaz, tá ótimo, tá excelente, mas quando a gente colocar o cimento, porque não tinha feito uma base, ele disse: esse cimento vai desmoronar. E a gente ficou: rapaz, será que vai mesmo? E aí a gente levou para o engenheiro calculista lá e ele falou: rapaz, se ele não tivesse se atentado, iria realmente desmoronar, porque precisa ter primeiro uma basezinha para que pudesse ficar com todos os que iam sustentar a laje, para que o concreto pudesse chegar, né? E é interessante, meu irmão, porque da mesma forma é na nossa vida espiritual. Se eu e você, meu irmão, nós não colocarmos base na nossa vida espiritual, meu irmão, a gente vai crescer, pode até crescer, mas pode ser que a gente fique um pouco bambo. Mas quando eu e você, nós estamos firmados na base, uma base sólida, uma base firme, meu irmão, pode ser que a gente cresça, meu amigo, o que for, vai dar certo. Amém? Então, sabe o que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? É que eu e você, nós precisamos ter uma base para crescer espiritualmente. Eu e você, nós precisamos lançar uma base para poder crescer. Mateus 7, 24, não precisa abrir lá, diz assim: todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Sabe aqui o que me chama a atenção nesse texto? Não é sobre edificar uma casa, meu irmão, mas é sobre onde nós estamos edificando a nossa casa.
Aonde você tem colocado o seu edifício, meu irmão? Porque às vezes a gente pensa que a nossa vida é na nossa própria força. Ah não, mas aí meu doutorado vai resolver a minha vida, meu MBA vai resolver a minha vida, meu mestrado, meu irmão, o que resolve a sua vida é a palavra de Deus, firmada no seu coração, na sua boca. Isso é que faz você crescer, meu irmão, porque quando nós nos apegamos na nossa própria força, nós ficamos limitados. Mas quando eu e você, nós estamos firmados na palavra de Deus, meu irmão, aí é outra história. Amém? Se eu e você, nós quisermos crescer espiritualmente, precisamos estabelecer base para nós. E sabe o que é que ajuda a estabelecer essa base para mim e para você, meu irmão? É a doutrina. A doutrina certa faz com que eu e você nós possamos estabelecer uma base fundamentada. A doutrina nos ajuda a estabelecer essa base. E por que a doutrina é tão importante? Porque às vezes a gente pensa, não, eu nem acho que a doutrina é tão importante assim. Primeiro ponto, ela nos faz trilhar um caminho. Diga comigo, a doutrina nos faz trilhar um caminho. Abre lá comigo em Efésios 4, capítulo 14. Efésios 4, 14 diz assim: para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão? Que para que eu e você nós não possamos mais ser levados por qualquer vento, qualquer coisa, porque, meu irmão, sabe que eu e você sem doutrina, meu irmão, qualquer coisa serve assim. Porque às vezes tá tudo bem nessa igreja, mas se eu ficar chateado, eu vou para outra igreja, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas quando eu e você nós estamos firmados na doutrina, meu irmão, nós sabemos o que nós devemos fazer, nós sabemos para que fomos chamados, nós sabemos o que o Deus quer de mim e de você. E sabe que é isso que a doutrina faz? Ela nos faz trilhar um caminho certo, ela nos mostra a luz e o caminho. O gatinho do Alice dos Países da Maravilha fala uma coisa bem interessante e aquilo me chama muita atenção. Quando ele estava lá perdido, e aí pergunta assim: rapaz, para onde é que você vai? Ela estava perdida, para onde é que você vai? Rapaz, não sei para onde eu vou não. Ela falou: então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Sabe o que é que a doutrina faz, meu irmão? Nos faz trilhar o caminho para o alvo. Porque se eu e você nós não soubermos para onde nós queremos ir, nós vamos para qualquer lugar. E sabe que não é isso que Deus quer para mim e para você, meu irmão. Não é isso. Deus quer mesmo que nós corramos a carreira que Ele propôs para nós com velocidade e intensidade. Sabe que essa doutrina nos faz trilhar um caminho, mas eu queria só abrir um parêntese aqui. O amor precisa estar andando em conjunto com a doutrina. 1 João 2,9, abre lá comigo. Diz assim: quem diz que vive na luz e odeia o seu irmão está na escuridão até agora. Quem ama o seu irmão e vive na luz, não há nessa pessoa nada que leve a pecar. Mas quem odeia o seu irmão está na escuridão, anda nela e não sabe por onde está indo, porque a escuridão não deixa que a pessoa enxergue. Sabe, meu irmão, a doutrina e o amor, eles precisam estar andando juntinhos, trilhando um caminho. Segundo ponto, ela nos faz estar bem posicionado quando as ocasiões vierem, quando a tempestade vier. A doutrina nos faz ficar firmados, nos faz trilhar o caminho e nos faz ficar bem posicionado quando a adversidade chegar. Porque sabe, meu irmão, a adversidade vai chegar, chega para todo mundo. Agora, a minha pergunta é: como é que a gente passa pela adversidade?
tende por motivo de bom ânimo, passar por tribulação. Sabe, a gente vai passar, tá certo. Mas a pergunta é, a gente não fica nela, a gente passa, mas como é que a gente passa por ela? Porque a doutrina nos faz ficar firmado no que a palavra de Deus diz sobre mim e sobre você, meu irmão. Certa vez a gente estava em João Pessoa, né, que fica próximo a Campina Grande, e normalmente em janeiro a gente vai para lá, passar férias e tudo mais. E aí Guto comprou um barco, e aí a primeira vez que a gente foi sair no barco, eu lembro que o céu azul. A gente falou, vamos lá, vai dar tudo certo, maravilhoso. E a gente foi para uma ilhazinha que tinha próximo. E aí começou do nada, todo mundo a sair da ilha. E a gente, Maria de primeira viagem, se divertindo e tudo mais. E aí as pessoas passavam lá, se embora, e a gente, não, tá tranquilo. De repente, meu irmão, começou a ficar preto o céu. Meu Deus do céu, misericórdia. E aí a gente começou rapaz, acho que a gente precisa ir. E a gente, todo mundo, 9 pessoas para entrar no barco, 20 minutos lá, e a gente entrou, subiu no barco, vamos lá. Quando a gente saiu, meu irmão, uma tempestade pegou a gente. Imagina lá, a gente a primeira vez navegando, tudo bem certinho, minha esposa grávida, desespero total. Mas eu lembro que quando a gente ia para lá, eu e meu irmão, a gente sempre gostava de surfar, e eu gosto muito de assistir o campeonato de surf, né? E aí eu fiquei lembrando o que os atletas faziam para furar as ondas, porque o mar calmo, de repente, começou umas ondas muito altas. Eu falava assim, rapaz, eu vou fazer a mesma coisa que eu vejo os atletas fazendo. E a gente bicava o barco, furava as ondas, fazia assim, depois tinha que virar de novo, furar as ondas. Sabe, meu irmão, a doutrina nos faz, em meio à tempestade, ficar bem posicionados para que a gente possa passar por ela. O conhecimento, meu irmão. Porque, sabe, sem conhecimento, a gente perece. E não é isso que Deus quer para mim e para você. Deus quer mesmo que quando chega a tribulação, meu irmão, a adversidade, eu e você, nós possamos estar bem posicionados para poder passar por ela. Segundo ponto, terceiro ponto, produz maturidade em nós. A doutrina produz maturidade em nós. 2 Coríntios a gente viu que existe um ponto de partida e é normal fisicamente, né? Um bebê nasce e ele precisa crescer. O normal é a gente não ver uma pessoa de 20 anos chupando chupeta, não é verdade? O normal é que essa pessoa possa crescer da mesma forma, eu e você, com a nossa vida espiritual. É normal que eu e você possamos crescer. Sabe, eu estou com um filho de 3 anos e uma filha de 5 meses agora, 4 meses, vai fazer 5. E meu filho de 3 anos não faz mais as coisas que a minha filha de 4 meses faz, porque já passou as fases, não é verdade? E na nossa vida espiritual, meu irmão, é do mesmo jeito, tem fases. Claro que quando a gente nasce de novo, a gente não nasce sabendo de tudo, não é verdade? Não nasce sabendo de tudo, mas é preciso que essas fases elas passem. Meu filho hoje está na fase do porquê. Meu Deus do céu. Misericórdia. Tudo é porquê. Às vezes nem eu sei o porquê e eu tenho que dizer para ele o porquê. Como é que eu vou saber o porquê se nem eu sei? Eu falo assim, já eu te explico. Peraí. Enquanto houver já eu vou ficar falando, já eu te explico, calma. Mas existem fases nas nossas vidas. E a gente precisa passar por essas fases. Amém? O que difere do crescimento espiritual para o natural é só uma coisa, porque naturalmente falando a gente para de crescer um tempo, espiritualmente não, meu irmão, é um crescimento contínuo. Eu e você, nós precisamos estar constantemente crescendo espiritualmente. É isso que Deus quer de mim e é isso que Deus quer de você. Sabe que muito tempo de igreja não vai fazer a gente crescer espiritualmente. Deixa eu te falar uma coisa, não é porque você está há 10 anos na igreja, não é porque você está há 15 anos na igreja, não é porque você está há 30 anos na igreja que você vai crescer espiritualmente, porque o crescimento ele é individual. Pode ser que muitas pessoas estejam na igreja, meu irmão, mais tempo que outras e outras estejam se desenvolvendo muito mais, porque o crescimento não é por tempo. Certa vez, meu pai contou uma história que em uma cidadezinha no interior da Paraíba, o carnaval bem forte, né? E aí, normalmente, carnaval chove muito na Paraíba. E um rapaz estava lá sem saber se ia para o bloquinho ou não. Não sabia porque estava chovendo e tudo mais. Estiou um pouco, ele falou, rapaz, eu vou.
A única fantasia que ele tinha era de diabo. Ele falou, rapaz, vou botar essa fantasia aqui. Pegou o tridente, o chifrinho todo de vermelho. Foi lá quando ele começou a sair de casa, uma chuva, meu amigo, forte. E ele procurou algum lugar para se esconder assim da chuva quando viu uma igreja. Ele falou, vou para a igreja. Ficou na marquise da igreja lá, esperando, as portas tudo fechadas, e era aquela igreja do fogo. Todo mundo gritando, e ele começou a ficar curioso. Falou, gente, o que é isso? O que está acontecendo aqui dentro? E todo mundo gritando, aleluia, glória a Deus. E ele botou o ouvido, falou, rapaz, bicho, tem alguma coisa acontecendo aí dentro. E ele começou a ficar muito curioso, ele falou, vou entrar. E aí quando ele abriu a porta, disse que janela que passava 1, estava passando 3. Porta que passava 5, estava passando 10. Todo mundo saiu correndo desesperado. Só ficou uma senhorinha sentada. E ele sem entender nada, ele só queria saber o que estava acontecendo. Foi lá, caminhou até ela, sentou do lado dela. E aí ficou aquele silêncio assim, ela olhando para frente, ele olhando para frente também. Até que depois de 1 minuto assim, silêncio, aquele silêncio constrangedor, ele foi falar, queria só saber o que tinha acontecido. Ele falou, minha senhora, quando ela falou, seu diabo, não diga nada. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, faz 30 anos que eu sou dessa igreja, mas sempre fui do seu lado. E ele falou, meu Deus, que é isso? Então assim, meu irmão, tempo de igreja não faz com que eu e você nós cresçamos espiritualmente. Sabe o que é que faz com que eu e você nós cresçamos espiritualmente? Se eu e você nós colocamos base, se eu e você nos aprofundamos na palavra de Deus. Crescimento espiritual, ele é individual. Hebreus 5:11 diz o seguinte: a esse respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar. Portanto vos tendes tornados tardios em ouvir, pois com efeito quando deveis ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. A minha filha de 4 meses não come alimento sólido, porque ela é muito bebê. Agora é estranho a gente ver adultos tomando só leite, não é verdade? Não vai suprir os nutrientes necessários para aquele adulto, meu irmão. Adulto come alimento sólido. Vos tornados necessitados novamente de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Sabe, meu irmão, que a doutrina nos faz discernir não somente aquilo que é certo, mas aquilo que é errado também. Eu não sei você, mas a gente vive numa geração de que está muito fácil o acesso à internet e a muitas coisas. E sabe o que a gente mais vê em postagens de pastores? É respondendo caixinhas de pergunta de seus membros, perguntando se é certo ou errado. Porque ninguém quer mais ler a Bíblia. Todo mundo quer o fast food, meu irmão. Mas aqui está dizendo que o alimento sólido faz com que eu e você, nós sabemos não somente o que é certo, mas também o que é errado. E é interessante porque ele fala aqui, pelo tempo vocês já deviam ser mestres. Eles tinham crescido. Ele fala assim, pelo conhecimento que vocês têm, vocês já deviam estar ensinando. Mas estava faltando algum detalhezinho, porque às vezes a gente pensa que só mergulhar na palavra é o suficiente. Não, eu vou ler aqui minha Bíblia todos os dias e eu vou crescer espiritualmente. Mas aqui ele estava falando que faltava alguma coisa para eles, porque ele falou assim, pelo tempo vocês já deviam ser mestres, pelo conhecimento que vocês tinham, vocês já deviam estar ensinando aos outros. A palavra conhecida e estudada nos faz crescer espiritualmente, só se eu e você nós praticarmos ela. Porque aqui ele está falando assim, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado como a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A gente leu isso em Mateus 7. Então não basta ter conhecimento da palavra, meu irmão, mas é um detalhezinho. É praticar aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda.
praticar. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva, como uma chuva serôdia, que rega a terra seca. Conheçamos e prossigamos em conhecer aquilo que Deus tem para nós, meu irmão, a palavra de Deus. Sabe que o crescimento espiritual é como mais ou menos você andar de bicicleta em uma ladeira. Se você parar, meu irmão, você não vai ficar onde você está. A gente experimentou disso aí um pouco em Caxias, né? A gente estava vendo alguns entregadores de bicicleta. Eu falei, meu amigo, esse rapaz aí, ele tem que ter perna forte, viu? Porque o crescimento espiritual é mais ou menos isso, meu irmão. É você subir numa bicicleta de ladeira. Se você parar, você vai descer. Você não vai ficar estagnado onde você está. E o que é que vai fazer com que eu e você nós cresçamos espiritualmente, meu irmão? Estar com essa palavra no nosso coração, na nossa boca e praticando ela. Porque não basta, meu irmão, somente nós lermos e não praticarmos aquilo que nós estamos lendo. Certa vez um pastor amigo nosso estava na nossa casa, lá a gente recebe muita gente na nossa casa. E eu tinha acabado de casar com a minha esposa, não conhecia muito bem ele, né? Ele é uma pérola, viu? É uma peça, engraçado ele. E aí, Guto, né, que é meu sogro, falou assim: Arthur, pergunta qualquer versículo para ele, ele vai te dizer de cor. E aí eu falei, não, é brincadeira, não sei. Aí ele falou, é sério? Aí eu perguntei, ele respondeu. Aí ele falou, não, nessa versão não, vou dizer na outra. E eu fiquei impactado com aquilo, eu falei, meu Deus do céu. Aí Guto falou, agora pergunta qual é a melhor versão da Bíblia. E aí quando eu perguntei, Marquinhos, qual é a melhor versão da Bíblia? Ele disse, rapaz, a melhor versão da Bíblia é a lida e praticada. É verdade, meu irmão. Sabe qual é a melhor versão da Bíblia para mim e para você, meu irmão? É aquela que é lida, mas também que é praticada. Se eu e você nós quisermos crescer espiritualmente, meu irmão, precisamos ler a palavra de Deus, mas também praticar o que nela diz. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que for de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes de mim, isso pratica. E o Deus da paz será convosco. Tudo aquilo que você tem ouvido, visto aqui, meu irmão, na igreja Verbo da Vida de Flores, meu irmão, não basta só você vir, sentar aqui, ser maravilhoso, palavra abençoada, você volta para sua casa, se você não praticar aquilo que você tem ouvido, meu irmão, não vai adiantar. E é isso que Deus quer de mim e de você, meu irmão, que eu e você nós possamos mesmo estar firmados na palavra dele, praticando aquilo que ela diz sobre nós, porque a palavra de Deus é o manual da nossa vida. A palavra de Deus é o manual da nossa vida. Quantos aqui já fizeram rema? Sabe, o rema é uma peça fundamental para que você possa crescer espiritualmente. Estar mesmo firmados nas verdades da palavra, ouvindo a palavra, praticando aquilo que você ouviu outrora. Você que é formado no rema, pratica, não se esquece. Vira um alumni, vai lá ouvir as mesmas coisas. Rapaz, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. João 13:12. Depois de lhe ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais de mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés de uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, faça vós também. Em verdade vos digo, o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado é maior do que o enviou. Ora, se saber essas coisas, bem-aventurados sois se praticastes. Eu não sei você, meu irmão, mas eu quero ser bem-aventurado naquilo que Deus me comissionou para fazer. E a palavra fala, se você quer ser bem-aventurado naquilo que Deus te chamou para fazer, meu irmão, pratique aquilo que você tem ouvido.
aquilo que você tem visto, aquilo que você tem lido, aquilo que você tem recebido. Precisamos praticar, meu irmão. E eu lembro que a gente teve o JPN Tour agora, né? E todo ano eu morava em João Pessoa, que é próximo a Campina Grande. Meu pai era pastor do Verbo da Vida de João Pessoa. E antes de ir para Campina Grande, todo ano a gente ia para o JPN. E era um marco para nós. A gente contava os dias para ir para o JPN, era maravilhoso. Todo mundo fazia cantina, levantava dinheiro para ir. E era excelente, meu irmão. E eu ficava naquela expectativa de ir para o JPN, porque eu sabia que Deus tinha alguma coisa para mim lá. Por mais que eu era adolescente, ainda não estava tão firme no Senhor, mas eu achava maravilhoso. Tinha as companhias, tinha tudo mais. Tinha minha esposa, né? Que nem conhecia ainda, mas assim, era maravilhoso. Só que eu voltava na segunda-feira, meu irmão, eu voltava cheio. Saía do JPN e falava, agora vai ser diferente, agora eu sou um novo homem. Agora eu vou levar a sério a palavra de Deus. Só que chegava na segunda-feira, meu irmão, eu ia para a escola com os mesmos amigos, com as mesmas amizades, com as mesmas rodas de conversas que às vezes nem era tanto para eu estar lá, mas eu estava. E sabe que aquilo que eu tinha recebido no JPN, aquele vigor que eu estava, agora é diferente. Na quinta-feira já nem estava tanto mais assim. No outro mês, já tinha esquecido. E aí precisava vir outro JPN. Para que eu falava, agora esse JPN, agora eu vou voltar a sério com Deus. Porque, meu irmão, eu recebi aquilo, não estava praticando. Se eu e você, meu irmão, nós ficamos firmes, felizes, agora sim. Se eu e você, nós não praticarmos aquilo que nós estamos vendo e ouvindo, meu irmão, não vai adiantar. Efésios 4:11 diz assim, ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Sabe qual é o desejo de Deus para mim e para você, meu irmão? É que cheguemos à maturidade, mas só vamos fazer isso se tiver um plantio nosso também, porque Deus já disponibilizou. Mas se eu e você nós não tivermos com a certeza daquilo que nós ouvimos, praticando aquilo que nós temos recebido, meu irmão, não vamos chegar. Mas aquilo que Deus está falando aqui é um crescimento contínuo. Você precisa estar melhor esse mês do que você estava mês passado, e pior do que você vai estar daqui a um mês. É um crescimento contínuo. É o desejo de Deus que cheguemos à maturidade. E sabe que eu falei, o crescimento ele é individual. É individual. Mas ninguém cresce sozinho. Eu tenho um crescimento, Rafael tem um crescimento, John tem um crescimento, mas eu não cresço se eu estiver sozinho. Ele fala aqui sobre unidade da fé e do conhecimento. Sabe como eu e você nós vamos crescer, meu irmão? Estando unidos. Uma igreja forte é uma igreja unida. Se você quer ver, meu irmão, você crescer, você precisa estar unido com o seu irmão, você precisa estar unido com o seu pastor, você precisa estar unido com a igreja. Mas eu estou aqui disponível. Tem certeza que você está disponível, meu irmão? Chega lá no seu pastor, fala assim, pastor, e ele nem me pagou para falar isso, estou brincando. Chega lá e fala assim, pastor, vamos lá, eu quero crescer. Porque, meu irmão, você só cresce se você estiver em unidade. É na unidade e no conhecimento da fé. Unidade é um ponto importante para que eu e você nós cresçamos no Senhor. Tem um provérbio chinês, eu acho, que fala que se você quer ir rápido, vá só. Mas se você quiser ir longe, vá junto. Eu não sei você, meu irmão, não estou com pressa de chegar em canto nenhum, mas eu estou com desejo de ir mais longe. Sabe, se você quiser ir mais longe, meu irmão, você precisa estar unido. Você precisa estar com as pessoas do seu lado, porque, sabe, quando você começar a fraquejar, vai ter alguém que vai pegar nas suas costas e dizer, bora, ei, não para não. Unidos. E a igreja é o melhor lugar, meu irmão, para você crescer espiritualmente. Aonde Deus plantou você, meu irmão, é o melhor lugar para você crescer espiritualmente.
Queria chamar o grupo de louvor aqui. E diz assim, Tiago 1:19, fala o seguinte: meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar, pois a ira do homem não produz justiça a Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalecem e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra e a põe em prática é semelhante a um homem que se vê no espelho, um homem que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho e depois de olhar a si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e preserva na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Sabe que existem decisões importantes na nossa vida todo o tempo. Eu não sei você, mas eu preciso estar definindo algumas coisas na minha vida, e às vezes são decisões importantes. Na nossa vida espiritual, meu irmão, é do mesmo jeito. Sabe que a decisão é minha, a decisão é sua de crescer espiritualmente, porque uma medida de fé já pode depositar de nós, e quem faz a fé crescer é pelo ouvir a palavra de Deus, não é verdade? Sabe que aquilo que Deus confiou a mim e a você, meu irmão, quem faz crescer sou eu e é você. Deus nos capacita, Deus nos dá graça, Deus nos dá unção para fazer aquilo, a vontade de Deus, mas é minha decisão e a sua decisão. Sabe que existem decisões importantes na nossa vida para se eu e você nós quisermos crescer espiritualmente. Esse texto de Tiago fala isso. Primeira decisão: livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Hebreus 12:3, eu acho, vai falar sobre algo que nos atrapalha na nossa corrida, porque a nossa vida cristã, o próprio escritor aos Hebreus, o próprio Paulo fala sobre isso em Coríntios também. Ele remete muito a nossa vida cristã como uma corrida, como uma carreira que está proposta para nós. E ele fala sobre duas coisas que impedem a nossa carreira, que nos impede de correr a carreira que Deus propôs para nós. É pecado, mas também tem uma coisa que nos atrasa. Ele fala assim, o pecado te para, mas também tem algo que nos atrasa, meu irmão, que não é o pecado, mas é aquilo que toma o tempo de Deus sobre a nossa vida. Sabe que muitas vezes o nosso empecilho pode ser nosso celular, nossa rede social. E sabe que isso faz com que eu e você nós não paramos de correr, mas que possamos estar diminuindo a velocidade. Não é isso que Deus quer para nós, meu irmão. Deus quer que eu e você nós corramos velozmente. Velozmente. Você pode ficar de pé? Outra decisão importante: aceite humildemente a palavra implantada em vocês. Sabe que o crescimento espiritual ele vem com humildade no coração também. Não é pelo meu saber, não é pelo meu entendimento, pelo meu intelecto, meu irmão, mas é aquilo que Deus tem depositado em nós, porque é através de nós. Não sou eu na minha própria força, não é você na sua própria força, mas é Deus através de nós. E praticar aquilo que nós temos. Sabe, eu não sei você, meu irmão, já falei isso aqui, mas eu quero ser bem-aventurado naquilo que eu fizer. E sabe que nós só vamos ser bem-aventurados, meu irmão, naquilo que nós fizermos, se nós estivermos praticando aquilo que nós temos recebido. E sabe que esse tema de crescimento espiritual me cercou por muito tempo. Porque eu ficava mesmo desejoso. Quando eu era adolescente, eu falava, meu Deus, eu quero crescer, eu quero crescer, eu quero crescer. Até que chegou um tempo que eu falei, não, agora eu preciso crescer. Antes era o pensamento, eu quero crescer. Agora é um pensamento de eu preciso crescer. Sabe que tem muita gente aqui que está com esses dois pensamentos. Eu quero crescer, eu quero crescer. Mas tem outros que já estão com o pensamento assim, rapaz, eu preciso crescer. E sabe que é desejo de Deus que eu e você nós cresçamos, meu irmão. É desejo de Deus para nós.
em unidade. Sabe que quando você cresce, o verbo flores cresce. Você individualmente e o verbo flores em conjunto. Você quer ver a sua igreja crescer, meu irmão? Comece por você. Deus tem uma porção, meu irmão, para cada um de nós. E sabe que em Timóteo fala sobre reavivar o dom pela imposição de mãos. E eu queria falar com você hoje, que está com esse pensamento, o mesmo pensamento que eu tinha. Rapaz, eu queria crescer, eu quero crescer. Não estou conseguindo pela minha própria força, meu irmão. Sabe que existe uma transferência de dom, uma transferência de algo, quando nós impomos as mãos. Sabe que as minhas mãos, por mim mesmo, são mãos. Mas sabe que quando existe uma unção, através das nossas mãos, meu irmão, ela vira a arma do Senhor. Sabe, eu queria orar por você, que está aqui nessa noite. Que, sei lá, você estava pensando assim, rapaz, eu estou tanto tempo estagnado, estou há tanto tempo aqui, eu queria crescer. Sabe, hoje marca um dia para você, meu irmão. Hoje se cumpre a palavra de Deus sobre a sua vida. Sabe que esse pensamento, meu irmão, precisa mesmo estar no nosso entendimento. Deus quer que você cresça. É desejo de Deus, meu irmão. É desejo de Deus para você. E se você está aqui nessa noite e que você ouviu essas palavras sobre crescimento espiritual, sobre ser levado a uma maturidade, e você está aqui e você tem esse desejo, hoje é o seu dia. Vem aqui na frente e eu vou impor as mãos sobre você. E eu sei mesmo que hoje será um dia marcante para você. Não volta daqui da mesma forma que você entrou. Deus tem algo para você, meu irmão. Deus tem algo na sua vida, na vida da sua família, meu irmão. E muitas vezes que depende de você. Sabe que é uma decisão nossa. É uma decisão nossa. Se você está aqui e você quer mesmo, entende que precisa crescer mais, amadurecer mais, vem aqui na frente. Não perde as oportunidades. Não perde. Sendo fiel, sendo constante. O desejo de Deus para mim e para você, meu irmão, é que nós cresçamos, corramos a carreira com velocidade. Eu não sei se você já viu maratona, mas o maratonista, ele se livra de todo o peso. Ele precisa estar mais leve possível, porque nada pode atrapalhar ele. E sabe, o maratonista, quando ele está em um certo ponto que tem águas, ele não olha para a água para pegar água. Às vezes ele bate a mão, derruba 10, pega uma, porque ele está focado. Sabe, é isso que Deus quer para nós, meu irmão, que nós corramos a carreira focada no alvo. Hoje é um marco na sua vida. Hoje se cumpre a palavra de Deus sobre você, meu irmão. Um crescimento sobre você, um crescimento na sua família. Aquilo que você achava que você não pode, a graça do Senhor vai te fazer poder. A unção sobre a sua vida vai fazer você poder. Porque não é sobre mim, não é sobre você, meu irmão, mas é sobre Ele através de mim e de você. Algo vai ser depositado na sua vida hoje, meu irmão. Mas o que é que você vai fazer com ela? A semente vai ser plantada, meu irmão. Regue. Hoje se cumpre a palavra de Deus sobre você. Eu declaro mesmo um dia marcante para você, mas também para o Verbo Flores. Não mais os mesmos, mas sendo praticantes daquilo que têm ouvido. Bem-aventurados naquilo que vocês fizerem. Oh, aleluia! Oh, aleluia!